Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam vocês todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, sou o Patrick Ascioli e estamos dando continuidade aí ao especial de Halloween 2023. Já postei 2 vídeos aqui este ano, porque é um ano que a gente está comemorando os aniversários de clássicos do terror, aniversários cheios aí, né? E hoje nós vamos falar aí de um dos maiores clássicos do cinema, que tem muito a ver com Halloween, né? Obviamente, e que faz 45 anos no próximo dia 25 de outubro. E ele foi criado pela mente do John Carpenter junto com a Debra Hill lá em 1978 e definiu o que a gente conhece como slasher aí nos cinemas. E é claro que eu estou falando de Halloween, a Noite do Terror, que trouxe aí o emblemático Michael Myers e sua luta aí contra Laurie Strode, que a gente sabe se perpetuou aí por vários filmes, várias linhas do tempo, reboots, remakes e etc. Mas vamos falar aqui do clássico, do primeirão, daquele que é o crème brûlée do filme slasher aí, que é realmente um dos maiores marcos da história do cinema, principalmente aí do gênero terror. Vou rodando nossa vinheta de Halloween e volto já já para fazer aí uma análise com vocês de Halloween, a Noite do Terror. Lá em 1974, o Tobe Hooper tinha lançado o Massacre da Serra Elétrica, que em essência também é um filme slasher aí, mas ele tinha alguns elementos, e como era ainda um gênero de certa forma, né, um subgênero ali meio que experimental, uma novidade ainda, digamos assim, ele ainda tinha algumas coisas a acertar. E Halloween aqui ele é considerado o berço do cinema slasher, porque aqui muitos dos conceitos que a Halloween apresentou, que eram alguns em suma diferentes do de O Massacre da Serra Elétrica, eles acabaram aí definindo o que o cinema slasher seria por muitos e muitos anos. Assim como o Pânico, em 96, redefiniu um pouco o slasher para um cinema mais moderno e conforme a gente tem aí ao longo da história. Mas aqui tudo hoje que a gente conhece de slasher, ele foi definido por Halloween. Aquele mascarado que não fala, que está sempre matando, você não sabe muito bem porquê, está sempre aterrorizando, tem aquela coisa da subjetividade, aquela coisa do terror no andar, na aproximação ou na espreita. Tudo isso foi definido aqui por Halloween. Também temática, né? A ambientação, a atmosfera, né? Tudo isso, a definição de Final Girl, apesar da gente ter tido a série lá no filme de 74, como eu citei, aqui a gente teve uma Final Girl emblemática nas mãos de Jamie Lee Curtis ali, que era a Laurie Strode, talvez a Final Girl mais conhecida aí por muitos anos. A gente também tem a Sidney lá de Pânico, mas a Laurie Strode aí, a Jamie Lee Curtis não foi considerada Scream Queen aí, né? A rainha do grito à toa, né? Ela também fez outros filmes de terror mais pra frente, mas tudo começou aqui por Halloween. O que eu mais acho interessante aqui nessa questão do Michael Myers é justamente isso. A gente não precisa de informações sobre ele. A gente não precisa dessas explicações. Hoje, né, e depois ali de Pânico, até muito depois de Pânico, a gente teve muitas explicações das questões dos assassinos e tal. Lá na ideia do Wes Craven ficou muito boa, mas alguns outros filmes acabaram patinando um pouco nisso. Eu acho que o que o John Carpenter aqui, que dirigiu o filme, fez a trilha sonora icônica, que eu vou falar mais um pouco daqui a pouco, e a Debra Hill, que escreveu o roteiro junto com ele, eles criaram realmente aqui uma forma e uma fórmula. Tanto que o Michael Myers inicialmente ele chamava-se The Shape, a forma em tradução livre, porque ele seria só isso realmente, uma forma que apareceria, aterrorizaria, ficaria ali parado, mataria as pessoas, faria de uma forma sádica, porque a gente vê alguns momentos quando ele leva a lápis da irmã e joga na cama de uma das amigas da Laurie, como ele bota aquele lençol ali com 2 furos no olho, bota o óculos, que a menina pensa que é o namorado e na verdade é ele ali, como ele tem essas articulações, mas ele não fala, a gente não sabe realmente as motivações, os pensamentos dele. Aos 6 anos de idade ele mata a irmã e tudo isso vai acontecendo ali, mas o filme ele não te propõe isso. Ele cria uma atmosfera ali tão boa, ele cria uma aura tão boa, ele cria um serial killer tão emblemático, tão marcante pro cinema, e uma personagem também muito boa na pele da Jamie Lee Curtis ali, que é a Laurie Strode, e ele cria uma cidade, ele cria uma ambientação, ele cria uma aura de Halloween ali muito forte, aí eu falo sobre a festividade mesmo do final de outubro, tudo isso de uma forma muito bem dosada. Eu acho que também a presença do Donald Pleasence aqui como o Dr. Loomis também faz toda a diferença. Ele era um ator muito emblemático também, assim, que dava uma forma muito interessante aos seus papéis. Eu acho que ele dá uma atuação aqui também muito boa ao doutor, e esse embate também com o Michael Myers, essa aura que ele sempre fala sobre o Michael como um mal,
o mal encarnado, essa coisa mais explanativa que a gente tem, porque ele sendo psiquiatra, ele tenta entrar um pouco na mente do Michael ali, o que faz com que a gente entre também, de certa forma, mas não é nada exato, não é nada muito lógico, não é nada explicado de forma que essa seja a verdade absoluta. Fica tudo ali muito na especulação. Eu acho que isso é o interessante. Eu acho que a forma como o Michael se apresenta, a forma como ele vai atrás das suas vítimas, a forma como ele mata, todas as articulações que ele tem ali, tudo isso é muito interessante. Se a gente precisar de explicações, por que o Michael está fazendo isso, por que ele não fala, por que ele gosta de matar, como ele decidiu botar essa máscara branca, esse macacão de mecânico, a gente não precisa dessas explicações, porque o filme ele é todo pautado realmente isso. E a gente tem esse cara aqui e ele vai matar essas meninas, etc. Né? Tanto que o filme inicialmente ele foi pensado ali para ser chamado o assassino de babás, porque é isso que ele acaba fazendo. Eu acho que isso acaba sendo muito interessante e realmente consegue fazer com que o Michael Myers ele não só se torne realmente um personagem, um antagonista emblemático aí na história do cinema, como ele se torne também um mistério. Eu acho que essa coisa do mistério, do enigma, desses questionamentos é o que envolve tão bem o público e traz para Halloween tantos fãs ávidos como tem a franquia, porque por causa dessa coisa, desse enigma, é uma coisa que acaba desafiando a gente, mas que a gente absorve muito bem nessa atmosfera. E eu acho que a competência que o John Carpenter tem aqui para escrever, para compor as músicas deste filme, é assim uma competência das maiores que eu já vi na história do cinema. A música tema de Halloween é muito emblemática, toda a composição que ele faz de trilha sonora aqui ao longo de todo o filme, ela funciona muito bem. Nos momentos que o Michael aparece, em todas as cenas de ação, tudo é montado de uma forma muito emblemática, como eu disse, porque é marcante. E eu acho que também consegue compor muito bem essa aura. A direção dele, que é muito firme, mas ele faz de uma naturalidade também. Ele não cria muitas coreografias, ele não cria muitas coisas assim, com uma presunção. Ele faz as coisas bastante naturais dentro da atmosfera que ele quer empregar ali junto com a Débora. E ele consegue fazer isso de uma forma que pra gente soa muito lógico, soa muito real. Então eu acho que isso também funciona, porque a gente não tem um assassino sobrenatural, a gente não tem um filme de terror que não é do normal. A gente tem um filme de terror com um homem que a gente não sabe que motivações tem ou por que está fazendo, mas é simplesmente um homem que tem uma força muito grande, que tem uma sede de matar e ele está agindo ali na cidade na noite de Halloween, assim como aos 6 anos de idade ele matou a própria irmã. Então eu acho que isso tudo, essa coisa do mistério, essa trilha sonora, essa atmosfera, essa naturalidade que o John Carpenter traz para a direção, a forma como o roteiro que ele escreve com a Debra Hill flui, a figura de Michael Myers e a força que eles trazem dentro dessa personagem Laurie Strode, da queridíssima Jamie Lee Curtis, é o que fazem de Halloween tão emblemático e o que marcou muito a história do cinema, principalmente o terror, e aí a definição do cinema slasher por causa disso, porque todos esses elementos, eles não só são muito potentes por si só, mas eles juntos conversam muito bem e tornaram este um dos filmes mais emblemáticos aí da história e sem dúvida nenhuma um dos meus favoritos. Eu falo aqui no canal que o gênero de terror é um dos que eu mais gosto e o subgênero dentro do terror que eu mais gosto é o slasher e muito por causa de Halloween. É um dos meus filmes favoritos, tá fazendo 45 anos e ainda é um dos filmes mais marcantes aí dentro desse escopo, dentro da história do cinema, como eu já falei aqui várias vezes, e sem dúvida nenhuma não podia deixar de aparecer aqui no nosso especial de Halloween, no seu aniversário aí já tão perto, então é por isso que ele é o nosso homenageado aqui da vez, mas os vídeos ainda não acabaram do nosso especial de Halloween não, você precisa continuar ligado aqui no canal. O vídeo de hoje vai ficando então por aqui, espero realmente que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você acha de Halloween, A Noite do Terror, o filme clássico lá de 1978. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. No próximo vídeo do nosso especial de Halloween, a gente vai falar de um filme que foi baseado na obra do mestre do terror Stephen King, e é Christine, o Carro Assassino, de 1983, completando 40 anos neste ano. Então vai ser o assunto do nosso próximo vídeo no especial de Halloween. Fica ligado aqui no canal para você não perder.